Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa queda que a gente está vendo agora no Bitcoin e o porquê que eu acredito que ela pode se estender ao longo do mês de abril, mas também vamos falar do porquê que eu acredito que a partir do dia 1º de maio, ou aí no comecinho ou no final de maio, a gente pode começar a ver o Bitcoin se recuperando muito forte e indo buscar nos meses seguintes, né, no final do Q2, no Q3, possivelmente já novas máximas históricas, certo? Então no vídeo de hoje a gente vai discutir bastante sobre liquidez global, a correlação que o Bitcoin tem com a liquidez, o porquê que a liquidez está subindo e também o porquê que o Bitcoin deve acompanhar esse movimento muito em breve, tá? A gente teve o ouro aí, né, marcando novas máximas históricas muito recentemente, ele já tem acompanhado esse movimento da liquidez, porém tanto o Bitcoin quanto o mercado de ações ainda está um pouco para trás, mas eu acredito que a gente pode buscar muito em breve essa corrida aqui do M2, certo? Então para começar esse vídeo, por que a gente está falando sobre liquidez, por que a gente acompanha tudo isso, tá, pessoal? Porque o Bitcoin, ele é o ativo mais correlacionado com a liquidez se você observar em um período de 12 meses, tá? Então, se você olhar o Bitcoin, sua história lá para trás e a liquidez global, cara, num período de 12 meses, eles sempre andaram com uma correlação de 83%. Então, se a liquidez está subindo, o Bitcoin está subindo, se a liquidez está caindo, o Bitcoin está caindo. O mercado de ações também tem uma correlação muito forte aqui, vocês podem ver acima de 80%, o que faz muito sentido, né? Se a liquidez está aumentando, o dinheiro fiat, o dólar, o real que tem em circulação está aumentando, ele está acontecendo o quê? Está inflacionando, ele está perdendo o seu valor e ativos escassos como o Bitcoin, como ações, como o ouro, como o real estate, como qualquer outra coisa, vai se valorizar, tá? Então, muito importante a gente acompanhar os movimentos da liquidez e agora a gente vai falar, né, do que está acontecendo neste momento com a liquidez e se ela deve continuar subindo, tá? Então, antes de mais nada, vamos analisar esse gráfico aqui juntos, tá, pessoal? Esse gráfico, ele tá mostrando aqui em laranja o Bitcoin e em amarelo aqui o gráfico do M2, que mede justamente a liquidez global, quanto de dinheiro que tem circulando somando as principais economias do mundo. E aqui você pode ver que ele está falando que está com offset de 108 dias. O que isso significa? Neste gráfico aqui, a gente pegou a liquidez global e colocou ela 108 dias para frente, tá? Por quê? Porque no período de 12 meses o Bitcoin tem essa correlação muito forte, porém no curto espaço de tempo, né, eles não andam exatamente correlacionados. Agora, se você adiantar o movimento da liquidez em 108 dias, ou olhar o Bitcoin, né, 108 dias para trás do que a liquidez está fazendo, ele tem seguido muito bem essa correlação, ele tem andado junto com a liquidez, tá? Então, a alta que a gente teve ali no final do ano, a liquidez global, ela já tinha corrido, né, esse aumento, já tinha ocorrido esse aumento na liquidez anteriormente, e aí depois o Bitcoin seguiu esse movimento. E essa baixa, que a gente está vendo agora também no começo do ano, a gente já tinha visto essa queda na liquidez global. Logo, esperava-se já que o Bitcoin pudesse refletir essa queda, e de fato, ele refletiu, ele tem acompanhado a liquidez. Porém, né, se ele for continuar seguindo esse offset de 108 dias, a gente pode ver essa queda aqui se estendendo talvez durante o mês de abril, né, durante este período aqui, para daí sim, a partir de maio, a gente começar a ir buscar essa longa pernada da liquidez, ela bateu novas máximas históricas e trazer também novas máximas para o Bitcoin. A última vez que a gente teve uma grande corrida assim da liquidez e o Bitcoin foi buscar foi aqui atrás, onde a gente saiu ali da casa dos 60, 58 mil dólares até os 110 mil. Então o Bitcoin fez praticamente 2 vezes da última vez que isso aconteceu e dessa vez eu acho que a gente está se preparando para um momento muito parecido, tá, pessoal? E aí, vamos falar um pouco então sobre essa correção, sobre o mês de abril, será que ela deve continuar, até onde que a gente pode cair? Eu vou falar para vocês que eu acredito que a gente não deve cair muito mais do que a gente já caiu, tá? A gente tá vivendo aí uma correção de 30% no Bitcoin, ele recuperou um pouco, tá voltando, tá dando essa acumulada aqui, andando meio lateral por volta da casa dos 80 mil dólares. E eu acredito que no máximo a gente pode vir retestar aqui essa zona dos 76, cara, talvez retocar essa zona aqui que foi o que rompeu, né, a antiga máxima histórica no 72, então a gente tinha aqui vários toques dessa região atuando como uma resistência. Eu acho que no pior dos cenários a gente pode ver o Bitcoin vindo aqui, retesta essa zona de suporte, né, uma zona de resistência que agora atuaria como suporte, para depois em maio ele começar um movimento de alta, tá? Então o que eu espero para o Bitcoin andar meio de lado, talvez cair um pouquinho, mas em maio e dali por diante eu espero um movimento de alta. Eu acho que 30% ele já corrigiu bastante. E se você olhar ao longo desse ciclo, né, das 5 grandes correções que a gente teve, a maior foi de aproximadamente 33%. Essa já é de 30%. Eu não acho que a gente vai ter uma correção
muito maior, tá? E se a gente olhar a história do Bitcoin, os outros ciclos, também essa é a média geralmente das correções, né? Na casa dos 30% ali se você colocar. Então no ciclo passado a gente também teve 5 grandes correções, sendo 2 de quase 20%, né? 19, 18, uma de 24%, uma de 32% e aí uma muito grande de 55%, que eu não acho que vai ser o caso agora com toda a adoção em massa que a gente tem visto do Bitcoin, né? Países, a gente tem Abu Dhabi, comprou $500 milhão de Bitcoin, a gente tem empresas chegando no game, bancos centrais, a gente tem muitos players aí interessados no Bitcoin agora, que eu acho que, cara, se ele volta para 70 mil, ele não perde ali, não deve ter uma correção tão acentuada que nem foi essa daqui, tá? E se a gente observar este outro gráfico aqui, que daí vai mostrar pra gente até o ciclo de 2017, vocês vão ver que nem em 2017 ele costumava ter quedas muito mais fortes do que isso. Então a gente teve aqui, né, uma correção de quase 40, 30, 30, 40, 40, 30 e a expectativa, né, que cada vez essas correções elas sejam menores, porque o Bitcoin já é um ativo muito maior, muito mais consolidado, hoje são mais de 2 trilhões de market cap, no momento não, né, mas a gente já passou essa marca quando estava atingindo as máximas históricas e a tendência é que essas correções sejam menores, tá? E se nessa época as correções já tinham a média de 30 para 40, eu acredito que hoje em dia as correções devam ter de 20 a 30, né, que é o limite dessas correções, e a gente já bateu os 30, então, cara, pra mim, o Bitcoin já tá praticamente ali no seu fundo. Pode cair um pouco mais? Claro, pode. Mas pra mim tá no ótimo preço pra comprar e eu acredito que a gente vai subir bastante ainda, tá? Por que que abril pode ser um mês meio conturbado ainda? Um ponto é por causa da liquidez, né? Se ele fosse demorar aí pra acompanhar a liquidez. E o outro é que dia 2 a gente vai ter finalmente os anúncios aí oficiais das tarifas do Donald Trump. Então ele falou dia 2 vai ser o Liberation Day for America, ele vai implementar as tarifas, a gente não sabe o que vai ser exatamente que ele vai colocar, se são tarifas iguais às dos outros países, o que seria algo positivo, se vão ser tarifas gigantescas, abusivas, a gente não sabe o que vai sair, então temos que esperar para ver como isso vai se desenrolar e até lá, né, essa incerteza do que a gente vai ver nos mercados é o que está segurando o preço, tá, pessoal? Então, eu acredito que abril possa ser um mês meio lateral, talvez um pouco até um pouco de queda, dependendo do que acontecer aqui, mas no longo prazo as expectativas são muito positivas, tá? Porque a liquidez já está em ascensão e muito em breve o Bitcoin deve acompanhar este movimento. E 2, porque eu acredito que a liquidez vai continuar subindo, né? Que a gente vai ver cada vez mais os países imprimindo dinheiro, injetando liquidez nas suas economias e logo isso vai trazer o preço dos ativos para cima, tá? Então agora a gente vai falar sobre as 3 maiores economias do mundo, que são Estados Unidos, China e Europa, e vamos começar falando sobre a Europa, tá? Então o primeiro país europeu que anunciou aí, como essa notícia está destacando, uma bazuca fiscal de 1 trilhão de euros foi a Alemanha, tá, pessoal? Então a Alemanha anunciou aí, né, essa bazuca de estímulos na sua economia para ela se rearmar e também investir em causas ambientais, eles falaram aí, né? Sendo que meio trilhão já está aprovado para uso imediato agora nesse ano e uma parte vai ficar mais para frente, tá, galera? Isso aqui é um movimento que você pode esperar de outros países da Europa também, tá? Porque com os Estados Unidos anunciando aí que ele não vai mais cuidar da defesa do mundo inteiro, que eles não têm mais condições para isso, né? Essa foi uma das políticas novas do Trump. Vários países da Europa vão ter que investir no rearmamento e muito provavelmente isso daí vai vir por forma de estímulos em impressão de nova moeda, tá? Além do que, as taxas de juros já estão bem baixas ali na Europa, bem mais baixas que nos Estados Unidos. Então os europeus estão metendo marcha aí na liquidez, tá? Outro país que também está metendo marcha na liquidez é a China, tá, galera? Então a China já faz algum tempo, essa notícia vocês podem ver de 14 de janeiro, mas desde 2024 eles vêm aí, né, injetando liquidez e colocando dinheiro na sua economia, porque a China está numa situação complicada, aquela crise imobiliária, a desaceleração do crescimento do GDP, eles estão com metas altas para bater, querem reativar a economia ali no país. E, cara, eles estão botando muito estímulo. Inclusive, essa última injeção que eles fizeram em janeiro, né, foi uma injeção via Reverse Repo e foi a segunda maior da história. Eles não fizeram somente isso, como eles também diminuíram o limite das reservas bancárias do país também para injetar mais liquidez por meio dessa medida. Foi mais de 1 trilhão de yuans injetados. E, cara, eles estão metendo marcha também nessa questão da liquidez, tá? Então, Europa e China são principalmente o que tem trazido este movimento aqui da liquidez, mas a gente tem que ver também o que está rolando nos Estados Unidos, tá? Porque é de fato a maior economia do mundo e é extremamente importante da gente acompanhar isso daqui. Então, dia 19 de
março, agora nesse mês, né? A gente teve a última reunião do Fed e foram apresentados aí alguns pontos muito importantes para a gente debater. O primeiro é que os Estados Unidos anunciou finalmente a redução do processo de aperto quantitativo. Basicamente, esse aqui é um processo por meio de onde o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, estava retirando aqui, né, 55 bilhões de dólares de liquidez da economia por mês. Então, todo mês o Fed estava enxugando 55 bilhões de dólares. E o que eles anunciaram nessa última reunião foi que, começando em abril, eles vão reduzir, né, a sua redemption de Treasury Securities, então eles vão realizar menos desses títulos de 25 para 5 bilhões, então, cara, quase metade aí de redução no que eles estavam tirando. A partir de abril eles vão tirar apenas 40 bilhões, né? Estavam tirando 55, vão tirar apenas 40, na verdade 35 se eu não me engano, né? Não sei se essa conta aqui tá certa, vocês façam a conta aí, né? Foi de 25 para 5, então eles estão tirando aí, né, menos 20 bilhões de dólares da economia. O que não é uma injeção de liquidez, mas é positivo, pois eles vão estar retirando menos, tá? Então isso aqui é um ponto positivo, tá? E além disso, o Fed anunciou ali no seu Fed Dot Plot que eles esperam 2 cortes ainda para o ano de 2025, tá? O que também não é super uau, muitos cortes, mas pelo menos eles estão fazendo o quê? Começando a afrouxar um pouco a economia, né? Saindo dessas políticas muito de aperto. O Fed falou que vão ter 2 cortes, mas o mercado está esperando 3, como vocês podem ver aqui no site da CME Group. Um corte no mês 6, um corte no mês 9 e um corte no mês 12. E o próprio presidente Donald Trump está pressionando muito o Fed para eles cortarem logo juros, para eles começarem a easy aí, né? Então, cara, solta a liquidez, solta as rédeas da economia. O Trump tá pressionando o Fed, muita gente tá especulando aí, né, que ele tá derrubando o mercado de forma intencional com essa coisa da tarifa e tudo mais, porque ele quer que o Fed abaixe as taxas de juros para ele poder refinanciar a dívida, enfim. Isso já é outro assunto, senão a gente vai deixar esse vídeo muito grande. Mas a questão é possível que o Fed corte até mais do que 2 vezes, porque o Trump quer, os mercados querem, e vamos ver o que o Fed vai decidir, tá? Última coisa que a gente tem para falar do Fed aqui, agora muito interessante, é algo que eu vi nesta semana em uma entrevista com Arthur Hayes, tá? Para quem não conhece, esse cara aqui é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas no meio cripto, foi o cara que fundou a Bitfinex, cara, lá atrás, uma das primeiras corretores de criptomoedas, e o que ele falou foi o seguinte, tá? Eu vou deixar o trecho dele falando aqui pra vocês e depois eu vou explicar nas minhas palavras para quem não entender aqui o que ele está falando, tá? So Powell said that in the future, we haven't decided when yet. He was teasing this, telling the market what they plan to do, almost like a trial balloon to see what the reaction would be. Hey guys, we might taper QT to be flat. So the Fed's balance sheet will be stagnant, but we'll, on one hand, we'll be allowing $35 billion of mortgage-backed securities to roll off our balance sheet. But instead of that $35 billion is reducing the size of our balance sheet, we're going to take that money and we're going to go in the treasury market and buy treasuries and keep the yields low to help Bessent, help Trump, which is very stimulative for financial conditions globally. Okay. Totally missed that. He didn't say this is definitely going to happen, but when the Fed teases something, usually it's going to happen in the near future. They teased QT being reduced. I think in the December meeting, when you looked at minutes, there was like, hey, there was votes or governors saying, hey, we think that the pace of QT should be tapered sometime in this year. And you had the big banks arguing for it in the latest quarterly refunding announcement saying, we believe that QT should be ended, quantitative easing should begin. And now you have Powell saying, hey, we want to help the treasury market, but we're still not going to be, we still can't call it QE because that's bad publicity. It's still balance sheet constant, but it's kind of a QT twist. On one hand, we'll allow MBS to go down, but on the other hand, we'll buy some treasuries. So he said that. And then finally on this tariff piece, because everyone is just freaking out about tariffs. What's Trump going to do on tariffs? Is it going to be reciprocal tariffs or a 20% tariff on everyone? He said, we believe that the inflationary aspects of tariffs are transitory, which basically means, let's say that Trump goes full retard, 50% tariffs or some ridiculous number, and that causes domestic inflation in the U.S. as prices rise. Powell says, no, that's not inflation. We can still continue to ease conditions because we believe that is a transitory effect. That is not a long-lasting measured inflation, and therefore we are within our mandate to continue to ease monetary conditions. So tariffs don't matter anymore to Powell, and they shouldn't matter anymore as crypto investors. If Trump does 50% or he does 2%, it doesn't fucking matter because we know that Powell's going to continue to provide the monetary conditions, the easy monetary conditions that we need to have our portfolios go up in value in fiat dollar terms. So those three things, as I sort of thought about it and listened to some other commentators, may be extremely bullish on the new trajectory of crypto. And I think that on balance, we probably hit a bottom of 76,000. Does that mean that we're not going to retest it? No, of course not. But if I had to make a bet, I would bet that we go higher rather than lower.
And that also then would evolve probably into altcoin season. You think that's still of course? I mean, depending on what I mean, I think people misunderstand altcoin season. They believe that everything that is not nailed down goes up, right? Yes. That's not what it means. There'll be specific narratives that do very well. That doesn't necessarily mean that every piece of shit in your portfolio is going to go up in value just because Bitcoin's at 100,000 or 200,000, whatever the level. Então o que ele falou aí, pessoal, resumindo, foi que o Powell, na sua última reunião do Fed, agora dia 19, ele sugeriu a possibilidade de um quantitative easing distorcido, tá? Então uma espécie de QE, que não é exatamente QE, para você que não sabe o que é QE, né, seria quantitative easing, afrouxamento quantitativo, é o oposto do QT. Então se o Fed está tirando liquidez da economia, o QE seria eles colocarem liquidez na economia. Se você não entende esses termos aí, não sabe, não faz a menor ideia do que eu tô falando, cara, link na descrição. O primeiro link, se eu não me engano, é o nosso curso gratuito, onde logo a primeira aula é explicando sobre como que o dinheiro funciona, o que é o QE, o que é o QT, o que são as taxas de juros, como elas funcionam e por que elas influenciam liquidez e logo o Bitcoin, tá? Então é muito importante que você entenda isso se você quer se tornar um investidor mais sério neste mercado, tá? Mas voltando aqui, basicamente ele falou que o Powell falou da possibilidade de um QE distorcido, então o Fed voltar a injetar liquidez na economia, porém sem anunciar que é um QE, porque senão vai virar loucura, os mercados vão correr, e eles não podem fazer isso agora, tá? Mas a ideia seria o quê? O Fed ia continuar deixando esses 35 bilhões de dólares em títulos hipotecários vencerem, tá? Então lembra que a gente falou aqui da reunião do Fed, que eles iam deixar 35 bi vencendo aqui? Isso vai continuar, eles não vão parar com isso, porém, em contrapartida, o Fed vai usar esse dinheiro, né, esses 35 bi, para comprar títulos do Tesouro. Então, basicamente, eles vão estar deixando esses 35 bi vencerem, tirando eles da economia, mas vão estar comprando 35 bi ali em títulos do Tesouro, né, seriam títulos de dívida do governo, injetando esse dinheiro de volta na economia. Então, dessa forma, o balanço do Fed ficaria neutro, né, o que ele está tirando, ele está colocando, e isso daí seria, de certa forma, o fim do QT, né? Então o Fed não está mais retirando liquidez da economia. Vale ressaltar que isso daqui não é confirmado, o Fed ele sugeriu isso, ele falou de uma forma como se possivelmente eles fossem fazer isso no futuro, mas o que o Reis pontuou, né, que toda vez que ele fala isso, toda vez que o Fed faz um anúncio dessa maneira, né, falando, possivelmente a gente possa fazer isso, normalmente nas próximas reuniões eles vão lá e fazem, tá? Então a gente pode esperar mais afrouxamento vindo do Fed, o que é muito bom, a próxima reunião vai ser em maio, né, e junto com a ascensão da liquidez, se o Powell fala um negócio desse, cara, isso pode ser o que estava faltando para fazer esse mercado correr, tá? E outro ponto importante também que foi falado aí é que o Powell comentou que ele acredita que as tarifas são transitórias, né? Então que mesmo que isso afete a inflação e complique os dados econômicos, eles não vão mudar a política do Fed. Eles estão pretendendo fazer 2 cortes, não é porque a tarifa aumentou a inflação e tal que eles vão mudar o que eles têm em mente. Então ele acha que isso daí vai ser transitório, né? Então, em outras palavras, independente do que o Trump fizer, o Fed continuará a afrouxar as condições monetárias, tá? Então o Fed ele não tá no momento de, cara, afrouxamento, as taxas de juros estão extremamente altas, perto ali dos 4,25% a 4,5%, e eles ainda estão retirando liquidez da economia, né, num pace de 55 bi. Essa redução do QE vai começar no mês que vem, em abril, como eu falei para vocês, mas a expectativa é que ao longo desse ano eles comecem finalmente a afrouxar, soltar as rédeas que nem China, que nem Europa está fazendo. E de modo geral isso é bom porque a liquidez deve continuar subindo, e se a liquidez continuar subindo, logo o Bitcoin vai acompanhar a liquidez. E eu acredito que a partir de maio a gente vai começar a ver aquela última grande pernada de alta aí que todos estamos esperando do ano pós-halving, né? Aquele momento onde, cara, em poucas semanas, ó, aqui em 2017, em poucas semanas o Bitcoin fez mais de 300%. Se você olhar em 2021, vamos puxar aqui em 2021 quanto que a gente subiu neste ciclo, em apenas aí 119 dias o Bitcoin subiu 134%, e eu acredito que é algo muito parecido que vai acontecer, tá? Então em maio a gente deve começar a se recuperar ali, e eu acho que a gente vai marcar novas máximas históricas aí, quem sabe fazer umas 2 vezes aí de onde a gente tá, passar da casa dos 150 mil dólares. Eu acho que isso aqui é super possível e está muito na mesa, tá? Então, pra mim, a grande aposta agora é: você tem uma opção, esperar o Bitcoin possivelmente cair ali até os 70 mil, quem sabe ele não corrige mais 14%, 15%, ou então ele vai ficar de lado e daqui a gente começa a subir, né? Só se ele recuperar máxima histórica já é 30%, ou seja, já é uma aposta 2-1, né? Ir pro 70 e pro topo, e se romper a gente tem mais ainda ganhos aí sobre a mesa. Cara, como eu falei, eu não acredito que a gente perde os 70 por nada, tá? E enfim, basicamente isso.
que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, esse é o formato diferente que eu tô trazendo aqui. Esses vídeos mais curtos aí, trazendo minha análise de mercado, o momento que eu acredito que a gente está vivendo. E se você curtiu esse conteúdo, deixa aí nos comentários que eu quero saber para trazer mais neste formato também, certo? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Aqui na descrição a gente vai ter links aí para as nossas comunidades gratuitas, nossa newsletter semanal e mais uma série de coisas, certo? Então um grande abraço, até uma próxima e valeu!